Olá pessoal, finalmente nós vamos finalizar essa parte, né, de modelagem molecular, encerrando, né, esse bloco do conteúdo da disciplina de Química Farmacêutica. E obviamente nós vamos continuar a nossa historinha, né, da modelagem do date, né, que a gente está aí organizando entre o acteosídeo e o receptor GABA. Então a gente vai ver, né, se realmente deu match, se esse date funcionou direitinho, né, para a gente introduzir um pouquinho do que seria o docking molecular, né. Então muito do que a gente faz hoje na área de modelagem molecular, principalmente voltada para fármacos, tem como objetivo realizar o docking, ou seja, verificar se a molécula que a gente está investigando tem afinidade pelo receptor, pelo alvo terapêutico que a gente tem eleito. Então, vamos contar um pouquinho dessa história aqui para vocês, né? Então, o que seria o docking molecular? Seria a sobreposição tridimensional de um fármaco no seu sítio-alvo, né? Então, se o ligante tiver um bom encaixe, né, se os seus grupos funcionais conseguirem ter um bom posicionamento, né, e interagir de maneira satisfatória com o alvo molecular, é bem possível que aquela molécula possua aquela atividade biológica. Então, é isso que a gente vai investigar na aula de hoje. Bem, então os programas de DOC nada mais é do que, né, muitas vezes é chamado também de ancoramento molecular. Eles vão usar funções de pontuação para estimar uma energia de ligação prevista entre complexo ligante-receptor. Então, essa variação de energia ela vai ser devido à formação de uma estrutura, né, de uma ligação aí, que é dado por uma constante de ligação de energia livre de Gibbs. Então, essa energia, né, na verdade, o DOC ela tenta prever, né, o cálculo dessa energia ao realizar isso, né, levando em consideração fenômenos físico-químicos mais importantes na interação de um ligante com o receptor, incluindo interações intermoleculares, desolvatação e efeitos entrópicos. Bem, então, portanto, quanto maior o número de parâmetros físico-químicos que a gente possui para avaliar, melhor será a nossa previsão, né, dessa função de pontuação. Obviamente que também quanto mais informações a gente inserir como parâmetros nesses modelos, o custo computacional fica mais alto, né, se você coloca muitas variáveis. Então, isso pode fazer com que o computador não necessariamente consiga processar tanta informação ou que o DOC seja extremamente demorado. Então, esse é um problema, né, dependendo dos algoritmos que você utiliza para esse DOC. Então, idealmente, a gente tem que levar uma relação custo-benefício de tempo versus o resultado que a gente busca. Então, a gente busca funções de pontuação eficiente para oferecer para a gente, né, um equilíbrio entre a precisão do resultado que a gente precisa e o tempo, né, que a gente vai levar para conseguir realizar esse estudo. E a maioria dos programas, né, eles são capazes de prever de maneira bastante satisfatória a conformação do ligante dentro do local do sítio ativo, né, e muitas vezes a gente consegue confirmar isso através da comparação dos ligantes por cristalografia de raio-x. Então, é importante depois a gente comparar para ver se o nosso modelo virtual ele se aproxima um pouco mais, né, do real, digamos assim, que seria a cristalografia. Então, só que às vezes os programas não conseguem prever tão bem qual é a energia de interação absoluta, né, com tanta concordância. Então, nós temos ainda problemas com desolvatação, efeitos entrópicos, né, que ainda são desafios que o docking, né, atualmente vem enfrentando, porque a gente tem que levar em consideração que a gente está no meio aquoso, que você vai ter um pH ali de simulação, e aí você vai ter ionização de aminoácidos e a ionização da molécula, o efeito do próprio solvente. Então, são muitas informações ali para a gente parametrizar e nem sempre a gente consegue chegar o mais próximo da realidade. Então, às vezes, a gente simplifica, a gente ignora alguns desses parâmetros para viabilizar o DOC, né? Então, a gente vai ver que existem, né, de acordo essas informações, a gente tem alguns tipos de DOC. Então, obviamente, né, existe o DOC proteína-proteína, onde você vai ver a interação de duas macromoléculas, que não é o nosso objetivo, tá? E onde a gente está realmente buscando é o quê? É o docking proteína-ligante, onde a gente quer simular um fármaco, obviamente, quer buscar uma molécula ativa que consiga ter afinidade com essa proteína. E aí, obviamente, o docking ele
também pode ser classificado, digamos assim, em relação à flexibilidade. O que é isso? Nós vimos que as moléculas, né, elas vão ter diferentes conformações, obviamente, com diferentes energias. E para inserir esse cálculo, né, de flexibilidade da molécula, isso vai trazer um custo computacional. Então, a gente pode, por exemplo, optar pelo DOC totalmente rígido. O que é esse DOC rígido? A gente não vai levar em consideração essas conformações nem da proteína e nem do ligante, né? O que acaba sendo bastante limitado, como se eu estivesse tentando encaixar dois objetos rígidos. Claro, esse DOC não vai ser dos melhores. E a gente pode também ir para o DOC semiflexível, que é justamente manter a proteína rígida, já que a proteína é uma macromolécula, então é muito mais trabalhoso você prever todas as conformações. Imagine, você pega uma proteína com 200 resíduos de aminoácidos, né? Então é um cálculo computacional muito grande para você prever essas conformações. Então, em muitos casos, a gente opta por manter a proteína rígida e deixar o ligante flexível, já que o ligante, né, o fármaco, a molécula que a gente está testando, não é uma molécula tão grande. E aí, obviamente, a gente vai poder observar diferentes conformações, né, como essa molécula poderia encaixar numa proteína. E também a gente tem DOCs, né, flexíveis, onde você tem, por exemplo, você pode flexibilizar a proteína nas regiões de interação, né, na região ativa. Então você não precisa flexibilizar a proteína inteira, mas além do sítio ativo dela, você pode inserir, né, fazer com que ela seja flexível, tanto a proteína como o ligante, e aí a gente consegue, né, um DOC um pouco melhor quando a gente tem essa flexibilização. Claro que isso aqui envolve um custo computacional mais elevado. Além disso, a gente pode ter o docking cego e o docking dirigido. O que seria esse docking cego? Imagine uma proteína que tem lá 6 cadeias, né, que tem mais de 200 resíduos de aminoácido. É uma molécula gigante. Enquanto eu pego o meu fármaco, a molécula que eu estou testando, ele é muito pequeno em vista da proteína. Então, obviamente, eu preciso informar no docking, né, durante o procedimento, onde é que o fármaco vai se ligar, senão ele vai ficar perdidão. Imagine você ter, por exemplo, você entrar com uma chave no condomínio que tenha lá 4 prédios. Vamos supor, eu moro num condomínio que tem 4 prédios. Cada prédio tem, sei lá, 20 apartamentos, né? E aí você tem uma chave, você vai dar a chave para a pessoa e você não vai dizer qual é o prédio e qual é o apartamento. Isso seria o docking cego, né? Então, muito mais difícil, né? Imagine você com uma chavezinha num condomínio que tem, sei lá, 200 apartamentos e você tentar encontrar qual é o apartamento que aquela chave vai se encaixar, né? Só que às vezes a gente opta pelo docking cego quando a gente não conhece nada da proteína, quando você não tem informação nenhuma, né? Você fez lá a modelagem por homologia, você não sabe o sítio ativo, então você, né, que a gente vai colocar lá o box grid, que a gente coloca tipo uma caixinha, vai dizer, olha, você vai tentar encaixar a molécula aqui, ele vai tentar encaixar a molécula onde ele conseguir. Imagine, né, a pessoa ali quanto tempo vai demorar e pode correr o risco de não encaixar no local certo, tá? Ficar ali enganchado. E o docking dirigido, né, que é o que a gente costuma fazer, a gente vai informar no programa onde é que a molécula tem que se ligar, ou dar uma região para ela, né? Então, claro, a gente pode deixar essa região maior ou menor, né, a depender das informações que a gente contém. Então, eu posso dizer que é nesse condomínio, no bloco A. Então, eu vou ter um box maior, né? Então, ali do bloco A, vamos supor que cada bloco tem 10 apartamentos. Então, tem 10 apartamentos para tentar encaixar. Ou eu posso delimitar, né? É no bloco A, no segundo andar. Então, no segundo andar, vamos supor, tem 4 apartamentos. Já fica mais fácil. Ou é exatamente no apartamento 301 do terceiro andar. Pronto. Mais dirigido que isso, então você vai delimitar ali o espaço onde você vai botar a sua molécula para interagir, né? Que a proteína, ela é gigante. Então, isso que a gente chama de docking dirigido e, claro, a gente vai ter que buscar essa informação, né? Então, nem sempre essa informação está disponível, onde é o sítio ativo da proteína. Então, a gente pode ir lá no PDB, no PDB-SAM e ver, né, quais são os aminoácidos, tentar achar as coordenadas X, Y e Z. Tá? Então, como é uma interação tridimensional, eu tenho que dar as coordenadas x, y e z como se fosse um GPS, né? Vou dar lá as coordenadas do GPS para
a molécula, saber onde é que ela vai, onde é que ela tem que se ligar, onde é que ela tem que se acomodar para interagir com o alvo molecular. E aí a gente vai trabalhar isso direitinho aqui. Então, o DOC, como eu já tinha dito, ele faz parte também muitas vezes de uma triagem virtual, né, que é uma aplicação dos métodos in sílicos para você selecionar compostos promissores. Por exemplo, você pode ir em bases onde tem compostos químicos, né, como o zinc. Você pode verificar lá no Drug Bank, que já são fármacos aprovados, se você tiver com uma estratégia de reposicionamento, e selecionar essas moléculas para uma triagem virtual. E é o que está acontecendo hoje no coronavírus, né? Muitos grupos de pesquisa estão pegando essas moléculas desses bancos de dados e fazendo, escolhendo alguns alvos terapêuticos para o coronavírus e testando. Né? A gente vai falar aqui de alguns trabalhos. Então, essa busca virtual, esse screening virtual, ele pode ser basicamente de dois tipos. Ou uma triagem virtual baseada no ligante, quando eu tenho eu só tenho a proteína e não tenho ainda uma molécula, um ligante para ela, então eu vou tentar algo que encaixar como se eu tivesse a fechadura e não tivesse a chave. Então eu vou tentar ver o chaveiro para criar uma chave para aquela fechadura, ou a triagem virtual baseado na estrutura da molécula, né? E aí você vai ter aqui a molécula, tá? E aí você tem a chave, e vou tentar desenhar outras chaves que tenham a melhor performance. Então aqui basicamente a gente tem o que? Banco de dados de molécula, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil moléculas, e aí, né, você vai tentar ver aqui o ligante, né, e o receptor, e vai tentar buscar outros ligantes parecidos, né? Então aqui a gente tem, né, uma maneira da gente, né, uma estratégia para selecionar compostos, e aí, claro, você vai triar esses compostos e vai partir para um ensaio in vitro dos compostos mais promissores e, posteriormente, os ensaios em vivo. Bem, mas antes de mais nada, nós precisamos preparar o ligante. Né? Na maioria, dificilmente eu vou usar o ligante como estrutura rígida. Né? A gente vai buscar uma conformação para ele, vai utilizar o que nós já vimos duas aulas anteriores, que é a dinâmica molecular. Então, como é esse ligante? Eu não posso pegar ele de qualquer jeito para fazer o docking. Tá? Então, a gente vai preparar esse ligante, e a gente tem alguns programas que vai fazer a minimização da energia. Né? Ele vai procurar uma conformação onde a energia dele esteja menor, esteja mais estável. Então a gente tem o Marvin, que a gente pode fazer isso, que é um programa free, a gente tem o Avogadro, que também é free, e tem o Spartan, que já é um programa pago. Então nós estamos preparando a noiva, tá? Vou fazer uma brincadeira aqui. E aí, uma vez que a gente preparou, a gente minimizou a energia, preparou essa noiva, fez todos os preparos, a gente também tem que preparar a proteína, né, essa proteína. E aí nós temos alguns programas, né, basicamente para a gente trabalhar a proteína, que é o Quimera, que a gente vai trabalhar, que ele é free, o Paimol, ele tem uma licença ali reduzida, né, ele acaba sendo pago, o Discovery, que é free, e tem o Rasmol, que eu não sei atualmente se ele é pago. E aí a gente vai preparar o noivo. Então a gente tem que ter um preparo, né, para esse encontro, para ver se vai dar match, tá? E aí você tem softwares, né, onde você vai preparar, você vai realizar essa interação, que são basicamente o Doc, o Flex, o Autodoc Vina, né, que é o que eu vou mostrar aqui, o Gold, que é muito bom, mas é pago, o Doctor, que eu vou mostrar para vocês, que é um online, né, o MOI. Então a gente tem diversos softwares que realizam esse docking, né? E aí a gente vai ver se vai rolar esse match aqui, né? E se vai acontecer ou não o match, tá? Então a gente vai, né? Quem vai fazer esse match aqui vai ser quem? Vai ser um desses softwares aqui. A gente vou mostrar para vocês o Autodoc Vina usando o Quimera, e vou mostrar para vocês o Doctor, tá? Ou não, ou pode ser que a sua molécula não tenha afinidade com o receptor, né? Aí ele vai preferir tomar uma cerveja, né, gente? A cervejinha sempre é bom. Bem, então, mostrar aqui para vocês onde é que a gente baixa, né, o Quimera, né, pra gente fazer via Autodoc Vina. Então, vocês, né, vão baixar o Quimera, tá? Aqui tem a página, e aí você vai ver a versão que é compatível com o seu computador, se for Microsoft Windows, se for Mac, se for Linux, tem lá as versões. E aqui a gente baixa o Autodoc Vina, que também você vai buscar qual é a versão compatível com o seu computador.
Beleza, baixou esses programas, né? É tranquilo, né? Para baixar eles, não tem nenhum segredo. E aí você vai buscar um alvo, né? Você vai escolher um alvo, vamos pegar esse alvo aqui, que é ligado, né, à atorvastatina, que é o ligante. Então, esse código do PDB 1HVK. Então, eu vou pegar esse código aqui, tá? E vou ver quem é o ligante dele. Então, descendo aqui na página do PDB, tá vendo? Você vai achar o ligante dele. Então, nós vamos pegar, né, a atorvastatina, né? A gente clica aqui. E esse ligante, ele tem um código chamado de 117. Então, é bom você saber esse código, que ele vai para você conseguir reconhecer ele dentro do Quimera. Então, vocês verificam o código, né, da atorvastatina. E aí, a gente vai, depois, né, uma vez o Quimera estando instalado, a gente vai abrir, primeiramente, a proteína, né? A gente já viu lá o código dela. Então, aqui vai em File, Fetch by ID. Tá? E aqui vai selecionar aqui pelo formato PDB e a gente coloca o código da proteína. Coloquei o código da proteína, vou aqui em Fetch e aí o Quimera vai abrir a proteína. Beleza. E aí você pode, né, fazer algumas representações, né, dela aqui, né? Você pode colocar algumas representações, né, se você quer destacar mais os ligantes da proteína, você pode colocar aqui nessa segunda opção, que aí você vê melhor os ligantes. Aqui na proteína fica um pouco mais difícil, então tem várias maneiras de você visualizar, tá? E aí a gente vai procurar onde é que está o ligante, onde é que está, nesse caso, o fármaco. Então a gente vai aqui em Select, Resíduo, e a gente não viu que o código da atorvastatina é 117, pronto. A gente vai pedir para ele selecionar para a gente ver que olha o tamanho da proteína e olha o tamanho da atorvastatina, né? Então ela desaparece no meio da proteína. E aí a gente vai procurar aqui no Quimera, pedir para ele selecionar. E aí quando a gente clica, né, aqui já está no outro formato, tá vendo aqui em verdinho, né? Ele tem 4 moléculas de atorvastatina, né? Interagindo ali com o alvo molecular. Aí a gente vai escolher uma dessas regiões, né, dessas moléculas, a gente vai tirar a atorvastatina e vai tentar redocar ela, né, para vocês verem como é que isso funciona. Então aqui, né, mais ampliada, a gente seleciona a atorvastatina, né, selecionada, bonitinha, tá? E aí a gente consegue observar aqui eu dei mais um zoom e a gente vê aqui algumas moléculas de atorvastatina dentro da proteína. E aí eu vou selecionar a zona, né, vou ter que verificar ali a zona mais exata de interação, e aí vou colocar aqui a distância em Angstrom, aí eu coloco aqui, né, para ele selecionar os átomos e o resíduo dessa zona, tá? E aí a gente vai ver que ele vai, né, selecionar, né, inverter a seleção, tá? Aqui é um passo a passo, como se fosse um tutorial, e aí depois a gente vai aqui, né, em átomos, e aí a gente vai, né, deletar a atorvastatina, né? Então a gente viu onde é que ela tá, vai deletar para a gente redocar, para a gente botar ela para fazer o dock na mesma região. Pronto, desapareceu a atorvastatina e a gente tem que ver ali a localização dela, certinha, tá? E aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai preparar, a gente preparou o noivo, agora a gente vai preparar a noiva. Então a gente pode preparar no Marvin Sketch. Então a gente vai criar aqui a molécula da atorvastatina, ou você pode desenhar, ou mais fácil, né, gente, aqui no Marvin a gente vai lá em Structure e coloca o nome dela em inglês e já aparece a atorvastatina, muito mais prático, tá? Que aí vocês já sabem. Então tá aqui a atorvastatina, a gente tá com ela aqui bonitinha, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai copiar o Smile dela. Então você vem aqui em Edit, né, vai selecionar a molécula, copia o Smile, e aí a gente vai inserir ela dentro do Quimera. Então a gente vai aqui em Tools, tá? Structure Editing, e aí você vai, cadê? E aí você vai aqui, Building Structure, que é onde você vai colocar, inserir a molécula de atorvastatina. E aí como é que você vai aparecer essa janela? Eu vou colocar via Smile, que é mais fácil, e é só colar o Smile aqui nessa parte, e aqui você pode dar um nome para o resíduo, né? Você pode dar o nome atorvastatina, se você preferir, para ficar bonitinho. Eu acabei não colocando aqui, então eu colei o Smile da atorvastatina, bonitinha, Apply, pronto. A atorvastatina vai aparecer aí, só que, claro, ela vai aparecer em um local aleatório. Então a gente tem que ver ali direitinho o local onde a gente vai botar ela para redocar, que a gente excluiu, né, a atorvastatina. E aí a gente vem aqui, né,
tentar fazer pelo Autodoc Vina, então a gente vem aqui em Tools, né, Surface Bind Analysis, e aí a gente vai vir aqui, ó, Autodoc Vina. Pronto, quando a gente clicar aqui em Autodoc Vina, vai aparecer essa janela, e aí você vai ver um local onde você quer salvar, né, você vai direcionar onde você vai salvar aqui o seu doc, e aí você vai, né, aqui está o receptor, aqui você vai inserir o nome do ligante. Tá? Então você vai ver o local de salvar, eu coloquei lá em meus documentos, vou dar um nome para esse arquivo, tá? Que vai salvar em formato PDF, né? Nesse formato, e vai aqui, né? Insert Output Location. Beleza. Então você salvou o local, volta para aquela janela, tá vendo aqui já tá o endereço onde você vai salvar a sua análise. Aí você vai selecionar, né, aqui para você ir ajustando a caixa. O que é essa caixa, gente? Eu estou dando um endereço. Eu vou dar as coordenadas para a minha molécula atorvastatina. Ela caiu de paraquedas em cima do lado do alvo molecular, né? A gente tem que dizer para ela onde é que ela vai procurar se encaixar. E é nessa parte aqui que é bem importante a gente trabalhar para a gente dizer onde é que vai ser a caixinha, tá? Então aqui a gente coloca inicialmente o centro, a gente começa com o valor para ver onde é que vai sair a caixa 000 e bota o tamanho, né, que aqui é o eixo X, Y, Z, e aqui é o tamanho, né, 10 por 10 por 10, e a gente vê o que aparece. Depois a gente vai fazendo o que, gente? Vai fazendo ajuste com o mouse ou fazendo ajuste digitando aqui nessas caixas e vai observando, né, se essa caixa vai ficar ali no local certo, tá? Então tá vendo aqui, formou uma caixinha, né, formou uma caixinha no local aleatório, só que aqui não é o local, o sítio onde atua a atorvastatina, né? Ele tá aqui num desses buracos, que a gente vai tentar arrastar essa caixa para cá. Então a gente vai arrastar a localização dela e ajustar o tamanho dela, tá? Então a gente vai tentar arrastar essa caixinha aqui que tá em branco. Então aqui mais ampliada, tá vendo a caixinha? Então aqui ela tem altura, profundidade e largura, que a gente vai ajustar as dimensões e vai ajustar as coordenadas X, Y e Z, que é a posição que a gente quer, tá? Então aqui, arrastando a caixa um pouco mais para cá, a gente está vendo que já mudou aquele que eu tinha colocado 000, eu arrastei mais um pouco. À medida que você vai arrastando, ele vai mostrando aqui a localização X, Y e Z, as coordenadas, né? E aqui o tamanho da caixa também, você pode fazendo isso com o mouse, gente, pressionando no centro do mouse ali onde rola, e você vai arrastando as arestas, arrasta essa aresta, arrasta essa aresta, arrasta, ou diminui. Então você pode arrastar para fora para aumentar, para dentro para diminuir. Então é fazendo um ajuste mesmo manual dessa caixa, ou você vai ficar tentando aqui, digitando vários valores para ajustar o tamanho e a posição. Para você tirar essa caixa do lugar, você pode segurar e levar essa caixa para onde você quer. Então isso aqui que às vezes é um pouquinho trabalhoso, tá? Então aqui eu selecionei, né, tirei o ligante, né, botei o ligante que foi o Smile lá que a gente colou, e fazendo os ajustes, né? Então aqui a gente, né, vem aqui e seleciona o ligante. Então já coloquei, olha só o tamanho, minha caixa tá enorme, né? Perceba que ela tava 10 por 10 por 10, ela já tá gigantona. E aí aquilo que eu falei na questão do dock dirigido, né? Se fosse o dock cego, eu ia colocar a proteína toda, eu ia botar a caixa nas dimensões que ia pegar a proteína inteira, se eu não tivesse ideia de onde é o sítio ativo. Mas como a gente já sabe ali onde é que a atorvastatina, né, tá nesse buraquinho aqui, eu vou ajustando o tamanho dessa caixa. Por quê? Porque eu vou botar essa atorvastatina aqui para ela tentar se acomodar nesse espaço da proteína. Então a gente viu aqui que o centro dela acabou ficando aqui, ó, com esses valores, coordenadas X, Y e Z, pode ter valores negativos aqui também, e aqui para esse tamanho. Tá? Então aqui a gente vai ver o número de modos. Então aqui eu coloco 10, ele pode tentar 10, ele vai pegar as 10 interações mais estáveis para me mostrar aqui, né? Aqui é o número, né, exaustivo de buscas, e a diferença de energia onde ele vai parar de buscar. Então aqui né, ele está dando de 3 quilocaloria por mol. E aí vocês têm duas opções aqui. Ou você salva, faz isso dentro de um arquivo, né? Você vai buscar onde você salvou o Autodoc Vina no seu computador e colocar esse caminho aqui, tá? Então você vai ver se foi, né, na pasta de downloads, onde é que está o Autodoc Vina. Aqui no meu caso está na pasta de downloads, eu tenho que dar o local. Ou eu posso vir aqui selecionar essa outra opção, né? Aqui o Web Service. Então tem essas duas opções para vocês conseguirem fazer isso,
tá? Então, aí você, se você selecionar essa primeira opção, você vai clicar aqui e vai clicar aqui. Ou, se você for, né, ver o endereço dentro do Autodoc Vina que você salvou no seu computador. Aí você vai em OK, né, ele vai aparecer, se for essa primeira opção aqui, ó, ele vai aparecer essa mensagem, você vai dar sim, e aí ele vai ficar ali running alguns minutinhos, né, e aqui vai te dar o resultado, né, então aqui ele deu o score, né, onde aqui, gente, quanto menor o valor de energia, mais estável, maior afinidade. Então aqui, essa conformação aqui com esse valor de menos 9,4, tá? Então esse valor aqui foi a conformação mais estável da atorvastatina dentro desse sítio. Então é isso que a gente busca. Aí vamos supor, eu quero pelo Autodoc Vina visualizar, né? Eu quero ver agora realmente se a minha atorvastatina caiu na região certa e na posição correta, né? Na pose correta. Então é só eu ir lá, que eu coloquei, foi colocado um fundo branco, e eu vou abrir novamente a proteína com a atorvastatina, e aí eu vou ver a sobreposição, vou ver se ela realmente caiu na posição certinha. Então eu vou aqui ainda dentro desse arquivo, vou lá em abrir, né? E aí eu coloco, né, o código da proteína, e a gente abrindo aqui, ó, tá vendo? A gente verifica que ficou bem sobreposto, né, da atorvastatina, que já vem da estrutura original, né, por cristalografia de raio-x, e a atorvastatina que a gente fez um redoc, né, isso é o que a gente chama de redoc. Então aqui na sobreposição do ligante com o doc, né, a gente vê aqui em verde é a molécula que a gente colocou para docar, tá? E em marrom é a posição original da atorvastatina que foi obtida por cristalografia de raio-x. Então a gente vê que a sobreposição dos anéis, ó, tá bem legal aqui essa sobreposição. Então ele chegou muito próximo do, né, da docagem real, né, da posição real. Então a gente faz esse teste, faz um redoc para ver se realmente a molécula, né, se o virtual está conseguindo bater, né, com o que a gente observa na cristalografia de raio-x. E aí eu vou mostrar para vocês, obviamente, a molécula, né, que eu venho trabalhando, que é o acteosídeo, que é um dos componentes majoritários da lípia alba, e a gente investiga ele com um efeito ansiolítico. Então, o efeito ansiolítico a gente buscou como alvo, a gente selecionou o receptor GABA, que tem o código PDB 4-COF, e o ligante endógeno é a benzamida. Então, aqui foi feito um redoc, né? A primeira coisa que a gente faz é um redoc, que foi aquilo que a gente fez com a atorvastatina, né? A gente tira o ligante e bota o ligante para fazer o docking e ver se coincide. Então, aqui no redoc, né, a gente vê que está bem sobreposto. Por quê? Quando eu vier com uma molécula nova, né, primeiro eu tenho que saber se o meu sistema ali está otimizado, se o grid, se a minha caixinha está no tamanho certo, está na posição, nas coordenadas corretas, eu faço com o próprio ligante, tá? Porque se está funcionando com um ligante endógeno, natural, aí sim eu venho com uma molécula diferente para testar a afinidade. Então, a gente faz primeiro o redocking com o ligante endógeno, depois a gente faz o docking, tira o ligante endógeno e coloca a molécula que a gente quer testar, tá? Então, aqui, o primeiro passo que a gente faz é o redocking para ver se aquele modelo ali está certinho. E aí a gente vê aqui as interações, né, da benzamida ali com as interações do GABA, né, da benzamida com o GABA, mostrando aqui, né, todas as interações, né. Então o melhor pose, no caso aqui a gente testou, né, aqui a benzamida, e a gente botou, no caso a gente testou várias moléculas, as moléculas presentes nos óleos essenciais e as moléculas presentes no extrato. Das moléculas presentes nos óleos, o limoneno foi o que teve a melhor interação no sítio, né? Então aqui a gente está representando a interação do limoneno, tá? E o acteosídeo. O acteosídeo das moléculas que a gente testou foi o que teve melhor interação. Então aqui a gente está vendo que o acteosídeo, nesse sítio, ele realiza duas ligações de hidrogênio com essa serina na posição 46 e com a treonina aqui na posição 202, tá? E apresenta 7, isso aqui tudo verdinho, são interações de Van der Waals. Parece que está longe, gente, mas é porque a gente está com a estrutura 3D tentando representar em 2D. Então, às vezes, o que parece longe no 2D, no 3D não está, ele está mais próximo no espaço. E aqui ele está mostrando os tipos de interações de Van der Waals, as interações que são desfavoráveis, tá? Tudo aqui ele está mostrando, né, a interação do acteosídeo. E
o acteosídeo foi o que realmente deu a maior afinidade pelo GABA, graças a Deus, porque ele é o composto majoritário da minha planta, né? Então, deu match. Então, a gente teve aqui um final feliz com o acteosídeo. Bem, aqui um trabalho que eu queria mostrar para vocês, né, como eu trabalho na área de produtos naturais, como a gente pode fazer algo bem interdisciplinar. Então, esse grupo de pesquisa, ele fez uma triagem virtual de compostos presentes em produtos naturais contra esse alvo aqui do coronavírus, com a protease lá do coronavírus. Então, com esse código aqui do PDB, né, do 6LU7. Então, ele selecionou esse código, fez uma triagem virtual de vários compostos presentes em produtos naturais e pegou o ligante, né, natural, digamos assim, o Nefnavir. E aí a gente tem aqui essa triagem. Então, a energia aqui, quanto mais negativa, maior é a interação, tá? Então, eles fizeram isso aqui com produtos naturais, que é bem interessante, né? De repente, a gente pode, né, tentar imaginar um fitoterápico, alguma planta medicinal que possa ser útil ali no tratamento do coronavírus, tá? Então, não custa nada tentar, né? Então, a gente está buscando tudo, desde moléculas sintéticas, sintetizando novas moléculas, reposicionamento de fármaco de moléculas que já estão no mercado, até produtos naturais. Então, tá todo mundo aí buscando. Bem, e aí, nós vamos falar um pouquinho, né, do Doctor, que é um servidor online que a gente consegue realizar o docking molecular. E isso ajuda muito para a gente que está começando, né, para a gente que não tem muita habilidade, né, com os programas. Ele é gratuito, é um programa, né, realizado por brasileiros, né, que é muito legal. Eu testei aqui, fiz vários testes. Ele, né, tá aqui a informação, dia 4 de... Ele tem alguns dias, né, que ele fica ali sem funcionar, tá? E hoje mesmo ele não está funcionando, porque acho que ele está em manutenção, mas ainda bem que o dia que eu preparei a aula estava funcionando lindamente, né? Eu passei o dia inteiro futucando o Doctor, procurando ali tudo que é possível explorar. Então, ele é um programa de ancoramento, né, de docking molecular, cujo o receptor vai ser rígido, mas o ligante vai ser flexível, né? Então, que atende aí boa parte da nossa demanda. Então, ele vai empregar múltiplas soluções de algoritmos genéticos, como método de pesquisa. E ele usa como campo de força o MMFF94, tá? Com uma pontuação. Então, aqui é a página do Doctor, né? Que a gente vai trabalhar com ele na disciplina, por ser muito mais simples, tá? Aí você vai aqui nessa aba do docking, que é onde nos interessa. E aí a gente vai mostrar o exemplo do dock do Amprenavir, que é um tutorial que ele mesmo dá. Então, aqui é a página do Doctor para vocês entrarem. Então, indo aqui, né, no dock do Amprenavir, você vai, né, ele vai preparar o arquivo da proteína. Inicialmente, o alvo é a proteína com o código 1HPV. E a gente pode buscar ele diretamente no site do PDB, que a gente já está cansado de trabalhar com isso, né? Então, a gente vem aqui no site do PDB, vai procurar o código da proteína 1HPV, e a gente vai baixar ele no formato PDB. Então, o Doctor, ele reconhece nesse formato PDB. Então, tanto a molécula do ligante quanto da proteína, a gente tem que estar com ela salva em formato PDB. Então, vem aqui em Downloads Files e vamos, né, aqui em formato, em cima, viu, gente? Formato PDB, que aqui descentralizou, mas vai pegar isso aqui de cima. E aí, vai baixar, né, aqui já tinha baixado, vai estar lá na sua pasta de downloads, enfim, ou você vai deixar na pasta de downloads ou você vai salvar em alguma outra pasta, né, esse arquivo no formato PDB. E aí você vai voltar aqui no programa, na página, e você vai carregar, né, a sua proteína. Então, aqui é add né, file, e aí você vai buscar aqui, né, a sua proteína, e aí ele carregou sua proteína. Ele vai ficar aqui um tempinho carregando, carregou sua proteína. Beleza, você vai colocar aqui send, e aqui já tinha carregado. Aí, para essa proteína, ele pede para fazer alguns ajustes, então por isso que quando você selecionar uma proteína no alvo, é bom você ir para a literatura, ver se já fizeram um docking com ela, para ver se tem alguma recomendação ou do tamanho de caixa, ou algum ajuste de aminoácido por causa do pH. Então, no caso dessa proteína, né, recomenda um ajuste aqui da aspaginina, tá? E aí ele pede para fazer esse ajuste aqui, selecionar aqui a aspaginina N1, que isso é intrínseco, né, da própria proteína. E aí você, né, coloca aqui em Apply, então ele fez essa mudança, que é um ajuste por conta mesmo da ionização, então às vezes para algumas proteínas você precisa ver isso. E aí beleza, né, aí você vai aqui para a etapa 3,
né? A gente pode dar uma visualizada nele, se você clicar aqui em View, a gente vai visualizar bonitinho, né? Aqui a proteína, tá? E aí você vai aqui continuando, você vai colocar Send to Doctor, e aí você vai para a outra página. Terminou a proteína, ele vai te levar para o cofator. Você vai ver se tem ou não algum cofator, né? No caso, essa aqui não tinha nenhum cofator relevante para a gente inserir, então a gente pode pular. Então isso você tem que ver a proteína que você está trabalhando. E aí a gente vai colocar, não vou usar o cofator, né? E aí ele vai te levar agora para a próxima parte, que é o ligante. E aí você vai, né? Como eu peguei o próprio exemplo do ligante dado pelo tutorial do Doctor, ele já está aqui, eu não baixei, mas vocês vão ter que baixar o ligante de vocês no formato PDB e inserir aqui. Então aqui vai no ligante, né? Vamos fazer de uma molécula, single docking. E aí o ligante aqui, né? Uma vez carregado, você vai buscar o seu ligante lá no seu computador, você vai baixar ele, você vai pedir para adicionar os hidrogênios, tá? E aí ele vai ficar aqui verdinho, né? Adicionou os hidrogênios e aí você vai enviar. Beleza, você vai enviar e agora o que você tem que fazer? Você vai ter que ajustar aquela caixa que a gente viu lá no Quimera, né? Tanto o tamanho dela quanto as coordenadas x, y e z. Então aqui o Grid Center é as coordenadas. Então por isso que é importante primeiro você ir lá no Quimera ver onde é que está a proteína. Aqui eu já tinha, né, a informação das coordenadas pelo tutorial do Doctor. E aí você vai colocar, né? Lembrando que ele é parametrizado, né, pelo campo MMFF94. E aqui o Grid Center. Então do Amprenavi, que é a molécula, né, que é um ligante endógeno, a coordenada dele certinha, né, esse valor aqui, o eixo X 10.387, eixo Y 18.119 e Z 8.484. Então eu vou digitar esses valores aqui. Tá vendo que a caixa ela aparece jogada. Então essa caixa vai ter que se deslocar para essas coordenadas. E aqui eu coloco o tamanho. Então você pode colocar, se quiser deixar uma caixa maior, você pode colocar 20 por 20 por 20, tá? Isso aqui a gente acaba não mexendo, né? Então aqui é o tamanho da caixa, né? Aqui a gente deixou 20 por 20 por 20, tá? Então uma vez que você colocou, né, as coordenadas, tá vendo que ele já foi aqui para o meio da proteína, né? A caixa estava aqui, ela já se posicionou, aqui está ajustado o tamanho. E aí, né, a gente vê aqui a importância, né, das coordenadas x, y e z, aqui onde o fármaco, a gente quer que o fármaco esteja encaixado certinho aqui no sítio ativo do receptor. Então a gente tem que formar tanto o tamanho quanto a localização. E aí, você descendo um pouquinho mais a página, né, do seu virtual screen, aqui a gente acaba não mexendo, né, no número de avaliações e etc, número de corridas, né, aqui, né, a gente deixa aqui o soft docking, né, onde você vai ter a molécula ali flexível, você vai identificar, vai dar um nome para esse arquivo, você escolher e vai botar seu e-mail para você receber, ele vai te mandar um e-mail quando estiver pronto. E aí você vai colocar aqui que você vai aceitar e vai dar OK. Aí depois que corre, vai chegar um e-mail para você, ou você fica com a página aberta, e ele vai te dizer que o seu resultado está pronto. Então você vai clicar aqui em View Results, e aí ele vai te direcionar para a página, e aí você vai colocar aqui Analyze, para você ver o seu resultado. E aqui está o resultado, né, do 3D, aqui deu o que é a afinidade que a gente quer ver. Então a afinidade foi de menos 10.125, então quanto mais negativo isso aqui, melhor, maior é a afinidade. E aqui ele está dando a energia total, a energia, né, de Van der Waals, né, e aí a gente vê esses valores aqui. Então o docking, né, a gente está vendo pela página do Doctor, muito simples, né, muito... E aí você pode fazer o download, né, que aí você vai, se você tiver os programas instalados no seu computador, você consegue visualizar isso. Então quando você vai para o download, aí você tem aqui, você pode observar o ligante, a proteína e o resultado. Se a gente clicar aqui na pasta de resultado, aqui ele vai colocar a melhor posição, né? Então a gente clicando aqui na melhor posição, aí ele deu a molécula, né, bonitinha do Amprenavi na melhor posição ali encaixada, né, aqui no modelo 3D. E aí eu posso ver aqui o resultado com o ligante, né? Aqui ele pega todas as, né, vários ligantes, várias posições sobrepostas. Então aqui tem muito arquivo para você explorar nesses resultados, tá? Então aqui eu coloquei, né, dei esse nome de Amprenavi, coloquei o meu e-mail, tá? E aí a gente, né, vê aqui como é que gera. Bem, deixa eu
o que era isso aqui, que foi do Amprenavir. A atividade que a gente tem para fazer utilizando o Doctor, ou se vocês conseguirem e quiserem, pode também fazer pelo Quimera, como já explicou no início da aula. Vocês vão escolher um alvo molecular, tá? Pega um alvo que você saiba que tem um fármaco, né? Como é que eu sei? Você pode ir lá no PDB, digita o nome do fármaco em inglês, que provavelmente ele vai dar a proteína correspondente, né, do código PDB. Aí facilita. Então, como a gente já trabalha com GABA, então eu vou escolher o GABA, né? Vou agora fazer o docking do acteosídeo lá, que ele foi feito pelo Discovery. Agora eu vou tentar fazer pelo Doctor, vou mostrar para vocês aqui como é que eu fiz. Então, o código PDB 4-COF, o ligante original dele é a benzamida, e eu quero testar o fármaco acteosídeo. Então, vocês vão selecionar vão selecionar aí um alvo, que a gente sabe que tem algum fármaco, então você coloca o nome de um fármaco, você já vai encontrar ali algumas opções, vai ver esse código do PDB, vai conferir o nome do ligante, como eu mostrei lá na página do PDB, você descendo, lá embaixo você vai ver se o ligante é o fármaco que você quer fazer o dock, né? Então vocês vão fazer o redocking, e depois vocês vão escolher uma outra molécula e tentar fazer o docking, tá? Então, no meu caso, eu escolhi o acteosídeo, porque é o acteosídeo que eu quero testar a afinidade pelo GABA. Então, eu vou lá, que tá vendo? Coloco a busca, o 4-COF. O que eu tenho que fazer para trabalhar com o Doctor? Eu tenho que baixar o formato PDB, a minha proteína. Então, aqui, ó, vou aqui, o formato PDB, tá? Também vou abrir no Quimera. Por que a gente vai abrir o Quimera? Para ver onde é que é a posição da caixa, né? Porque eu preciso saber quais são as coordenadas X, Y e Z, onde é que está a benzamida, para eu informar lá no Doctor, que o Doctor vai me perguntar, eu vou ter que inserir o tamanho da caixa e as coordenadas X, Y e Z. Então, para isso, a gente pode verificar lá no Quimera. Então, vou abrir a minha proteína no Quimera, 4-COF, tá? E aí, abrir minha proteína, eu vou procurar a benzamida. Então, aqui vou aqui em Select, resíduo, o código dela é a benzamida tem a abreviação de BEN, e aí eu quero ver onde é que ela está dentro do GABA, tá? E aí, além disso, você também tem que baixar o quê? Você tem que baixar o seu ligante no formato PDB, formato PDB. Então, você vai lá no PubChem, coloca o nome, no caso, vamos buscar primeiro para fazer o redoc, a benzamida, busquei a benzamida, aí a gente vai aqui em Downloads, e eu vou baixar aqui, né, no formato, né, você vai aqui baixar no formato SDF. E aí, na hora que você baixar no formato SDF, você vai salvar ele no formato PDB, tá? E aí você vai abrir o seu ligante no Avocado, ou seja, você tem que preparar a noiva, né? Então, a gente está pegando o ligante, vai lá no Avocado, vai fazer a minimização da energia dele. Então, baixei ele aqui, né? E aí você vai no Avocado para poder baixar a energia dele e salvar no formato, né? Então, a gente vê aqui que ele baixou, né, a estrutura dele aqui. Vou abrir, vou minimizar a energia dele, né? Porque ele, né, a conformação dele para estar tudo certinho, utilizando esse campo de força NMFF94, que vai aparecer aqui no cantinho, tá? E aí você vai dar o Start, e aí minimizou, você vai salvar o seu ligante. Então você vai escolher a pasta, se vai ser na página de downloads, você define, e aqui vai aparecer todas essas opções, ó, de formato, de extensão. Então vocês vão escolher essa extensão aqui PDB, tá? Salvar o ligante no formato PDB. Beleza. Aqui no Quimera, eu tenho que saber onde é que está a benzamida, né? Porque onde é que ela foi parar. Então, vou aqui selecionar resíduo e vou ver onde é que está meu ligante. E aí, aqui, ó, tá vendo a benzamida? Ele sinaliza aqui bonitinha a benzamida. Então, gente, eu vou tentar criar uma caixinha aqui, né? Eu vou tentar criar uma caixa para saber quais são essas coordenadas X, Y e Z e o tamanho para eu colocar no Doctor, porque eu não tenho essa informação, tá? Então, aqui vocês, né, salvam, né? Você vai lá salvar, né, aqui benzamida, e aí vocês vão o quê? Vocês vão abrir e jogar a benzamida que a gente salvou lá, no formato que a gente baixou, ou a benzamida, no caso eu vou fazer a mesma coisa com o acteosídeo, enfim. E aí você vai aqui, né? Porque você precisa jogar a molécula aqui para o Quimera abrir a caixa para você. Se você tentar abrir a caixa sem inserir a molécula, não vai. Então, eu vou abrir aqui no formato PDB,
tá? Aquela molécula que nós salvamos. E aí você vai aqui, né, abrir aqui no formato PDB, Open. E aí, sim, ele vai inserir dentro do Quimera a molécula. Aí você vem aqui em Tools, Surface Binding Analysis, Autodoc Vina. Então você vai vir nesse caminho aqui. E aí no Autodoc Vina, aqui você vai colocar o caminho onde você vai salvar. E aqui, né, que é o receptor 4-COF. E aqui já tinha, né, a atorvastatina ela salva, eu vou pegar a benzamida. E vou selecionar a benzamida aqui, tá? Uma vez que eu selecionei a benzamida, o que a gente vai tentar agora, gente? A gente vai, tá vendo que aparece uma caixinha verde aqui? A gente vai tentar botar essa caixinha verde onde fica a benzamida. Então, são 4 moléculas da benzamida no GABA. Eu vou escolher uma delas para fazer o redoc, tá? Eu vou escolher uma das caixas. Então, aqui você vai, tá vendo? A benzamida não tá aqui destacada. Eu vou, gente, puxando essa caixinha aqui, arrastando com o mouse. Eu vou segurar no centro da parte que rola do mouse. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Tá vendo essa parte aqui? Você vai apertar e vai mover a caixa nas arestas, até você ajustar essa caixa. Então, uma vez essa caixa ajustada, né? Então, aqui o 4-COF, que é o receptor, aqui o ligante. Eu achei essas coordenadas aqui para a benzamida, para eu fazer minha docagem. Então, tá vendo que aqui já tem o valor negativo, né, do eixo X. Então, menos 20.904, 6.8191, 129.617. E aqui os tamanhos, que aqui eu fiz o ajuste na mão. Então, ficou o tamanho 22, 21, 93 e 38. Beleza, vou guardar essas informações, dou um print nessas informações, porque é isso daqui que eu vou colocar lá no Doctor, tá? Então, aqui eu guardei essas informações porque eu quero saber onde é que vai ficar a minha caixa. Então, anotar esses valores para a gente inserir no Doctor. Voltando lá no Doctor, a gente vai começar todo o processo, né? Primeiro eu vou baixar o quê? Baixar minha proteína. Qual é a minha proteína? Meu alvo, o 4-COF, que é o GABA. Baixei o 4-COF, né, que a gente já tinha puxado lá do PDB. Vou aqui, né? Aí a gente vai apertar em Send e ele vai ficar aqui carregando. Às vezes pode levar uns minutinhos. Não pegue proteínas muito grandes, porque o Doctor pode demorar. Eu peguei uma de um tutorial que ficou séculos e não carregou. Aí eu achei que até que era o problema do Doctor, mas quando eu fui ver era a proteína, que era uma proteína muito grande. Então carregou a proteína, beleza. Aí a gente vem aqui, né, para carregar o ligante. Então você carregou a proteína, vai ver se precisa fazer, né, algum ajuste, aí você vai ver se vai usar cofator, se não vai, e etc. E agora a gente, né, vem aqui e carrega o ligante. O ligante também salvo no formato PDB, que aí você pode baixar ele lá baixar ele no PubChem, abrir no Avogadro e minimizar, né? Então você vai ter que ajeitar a noiva, né? Você não pode botar ela de qualquer jeito para fazer o docking. E aí você vai abrir, e aqui tá vendo, ele vai carregar aqui a benzamida, vou adicionar os hidrogênios e vou enviar, tá? Beleza. E aí ele vai preparar, né? Agora a gente vai preparar o ligante, né? E aí a gente vai, né, nesse preparo aqui ele vai perguntar se você quer cofator ou não, né? A gente não vai usar o cofator. E aí ele vai te vir aqui para você preparar o ligante. Então tá vendo que vai aparecer o grid center, as coordenadas x, y e z, que a gente vai colocar aqueles valores, e aqui o tamanho, tá? Então a gente vai inserir aqueles valores que a gente achou lá no Quimera. Então esses aqui são os valores, pra gente, né, lembrar, a gente vai colocar esses valores aqui dentro, tá? Uma vez que eu preenchi os valores, tá, do tamanho da caixa, tanto o tamanho quanto as coordenadas, aí você vai, né, dar continuidade aqui, a gente acaba não alterando essas configurações, e aí você vai colocar um nome para esse seu arquivo e o seu e-mail e vai aceitar e enviar, tá? E aí quando estiver pronto, você vai receber um e-mail, você vai abrir o e-mail para ver os resultados, e aí tá lá. Ele né, vai fazer, aqui ele deu para a benzamida, né, no GABA, uma afinidade de menos 6.913, aqui com a energia total, aqui de Van der Waals. Então a gente tem aqui, quanto mais negativo, melhor a interação, tá? E aí, gente, uma vez que isso aqui a gente fez um redoc, né, porque eu fiz a própria benzamida
que é, digamos assim, um ligante endógeno, digamos assim, lá do GABA, vocês agora vão selecionar uma molécula, vamos supor, poder pegar o diazepam, né? Então vocês podem pegar um outro fármaco que vocês, ou um fármaco que você quer saber se tem ação, né? Sei lá, então vocês definem o fármaco ou a molécula que você quer testar e aí você vai comparar, tá? Então você vai fazer a mesma coisa, todos passo a passo. Agora a diferença é que você vai fazer o download da molécula teste, da substância que você quer testar, o DOC. Então você já tem esse valor de referência que é para o ligante natural, para o ligante endógeno. E agora, será que você vai encontrar? Então você pode pegar um fármaco, uma molécula, desde que você tenha, consiga baixar ela e salvar no formato PDB, né? Vocês podem brincar à vontade. Então vocês vão selecionar uma droga e fazer a mesma coisa. Quando eu fiz isso com o Acteosídeo, eu fiz a mesma coisa. Fui no PubChem, baixei o Acteosídeo, salvei no formato PDB, fui no Avocado, minimizei a energia dele, salvei bonitinho. E aí, na hora, a diferença é que eu vou colocar o ligante, o Acteosídeo. Quando eu coloquei o Acteosídeo, olha só a afinidade dele, de menos 3,648, ou seja, ele tem metade praticamente da afinidade. Então a afinidade dele, segundo esse docking que eu fiz aqui, é menor do que o ligante endógeno, né? Isso é natural, tá? Então aqui você pode fazer essa análise comparando o ligante endógeno com a molécula teste. Você pode fazer quantas moléculas vocês quiserem, né? Pode se divertir bastante, mas eu quero que vocês façam pelo menos o redocking da molécula endógena, mais uma ou duas moléculas que vocês queiram fazer o teste, tá? E aí a gente discute isso baseado no quê? Baseado na energia do ligante. Então a gente vai discutir essa afinidade. Então é bastante simples. Aí você pode ir lá nos results, né? Baixar aquele arquivo, fazer o download, e a gente vê aqui o Acteosídeo, né? Qual foi a conformação que ele ficou dentro do GABA e aqui da benzamida. Então, gente, basicamente é isso, né? A gente viu aqui esse final dessa história, né, do Acteosídeo em relação ao receptor GABA, né, que é uma triagem virtual mesmo que a gente faz para tentar chegar, né, na molécula ativa. E assim, o docking ele é aplicado em inúmeras áreas, né? Tanto para essa parte de triagem como confirmação de estruturas, né? Então é a brincadeira que eu faço, é o casamento. Então a gente prepara a macromolécula, a gente prepara o fármaco e a gente vai ver se esse date, né, se vai ter um final feliz. Então eu, né, fiz o docking, né, pelo Doctor, né, para mostrar para vocês um exemplo real, mas ele já tinha feito o docking por uma colega minha através do Discovery, ou seja, tem diversos programas e os resultados podem sim ter uma diferença, né? Então isso vai muito, né, ali da técnica, até do grid ali que eu coloquei, o tamanho da caixa, das dimensões, isso tudo pode interferir. Então, gente, fica aqui, a gente encerra esse bloco, vou sentir muita falta de vocês, né? E é isso, eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham aprendido, que a gente, né, eu aprendi bastante, né? Eu espero que vocês tenham tido a mesma experiência. Um forte abraço e até a próxima.